Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, a terra inteira. Canta isso forte, com todo o teu coração. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Meus irmãos e minhas irmãs, no Evangelho da missa de ontem, Jesus diz algo que é essencial para que Ele consiga nos salvar. O Evangelho de ontem, continua no Evangelho de hoje. Durante toda essa semana nós estamos vendo o Evangelho de João e é uma continuação. E no de ontem, como eu disse, Ele diz algo que é essencial para que Ele consiga nos salvar, para que Ele consiga nos encontrar. Existe algo que nós devemos fazer. E já grava aí na sua mente, já grava aí no seu coração, porque isso é essencial. Isso é essencial. Para que Deus te salve, para que Deus salve a tua família, para que Deus salve os teus filhos, isso é necessário. Naquele tempo disse Jesus à multidão, como Ele disse hoje também, eu sou o pão da vida. Olha a palavra, quem vem a mim. Isso é chave para a salvação. Isso é chave para que Deus adentre a nossa vida, para que Deus adentre a tua casa, para que Deus adentre a tua vida para salvar todo aquele que vem a mim. Que vem a mim. Nós precisamos fazer o quê? Ir até Ele. Ir até Ele. O ir até alguém é sinônimo de quê? Claro, tirando alguém que vai fazer um mal a outro. Mas quando nós nos dirigimos a alguém que nós amamos, é sinal de que nós queremos nos encontrar com aquela pessoa que nós amamos. Quem nós amamos, nós queremos estar próximos. Nós queremos visitar constantemente. Os da família que já estão dentro de casa, que se amam, querem ainda mais estar próximos. E talvez até em certos momentos senta ali coladinho o casal no sofá, porque se amam. E aí os filhos vão junto ali, ficam juntos na sala, seja na mesa, estão juntos, seja no sofá da sala. É um sinal, o aproximar-se do outro é sinal de amor também. Como eu disse, tirando aqueles que se aproximam para fazer o mal. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Ir até o Senhor e acreditar nele. Isso é chave para a salvação. Quem vem a mim, quem crê em mim. Não somente ir até o Senhor, eu preciso crer.
E o crer aqui, o acreditar, não é somente saber que Deus existe, que Ele enviou o seu Filho, que o Cristo morreu na cruz, que ressuscitou. Isso não é crer como o necessário para a salvação. Eu posso saber que aconteceu tudo isso, mas isso não adentrar o meu coração, a ponto de que Deus nos salve. Eu preciso me aproximar e crer com confiança. Isso precisa encarnar dentro da nossa vida. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem não os afastarei. E aqui conclui essa primeira parte que eu quis dizer, que é essencial para a salvação. Jesus disse: quem vem a mim, quem crê em mim, e quando vierem a mim, não os afastarei. Existe uma condição aqui: quando vierem. Jesus está falando: quando vierem, eu não os afastarei. Quando vierem. E eu repito: quando vierem. Quando voltarão para o Senhor? Filhos, quando voltarão a Ele? Quando voltarão ao Pai? Filho pródigo, quando vai voltar à casa do Pai? Jesus fala: quando vierem eu não os afastarei. É Jesus dizendo: quando vierem atraídos por mim, eu não os deixarei sair do meu abraço. Mas quando vai voltar? E aí eu me dirijo aos que aqui estão, a mim mesmo, né? Eu também. Mas eu me dirijo a você também, que onde você estiver nesse momento, que está distante do Senhor, eu digo para você: quando você vai voltar? Quando você vai se aproximar do Senhor que te atrai? Quando? E quando? Até quando haverá tempo? Até quando nós teremos tempo para se aproximar do Senhor, para voltar ao Senhor? Até quando nós teremos tempo para acreditar com confiança de todo o coração no Senhor? Até quando teremos tempo? Jesus disse que quando voltarem, Ele não os afastará, mas vai segurar com seu amor. Mas até quando nós ficaremos distantes? Se você está doente, você vai procurar o quê? O médico. Isso é lógica, né? Está doente, vai procurar o médico. Existem alguns que vão na farmácia, né? Se medicar, né? Mas primeiro tem que ir no médico, né? Quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico, ele passa o remédio, o tratamento, e nós vamos nos tratar, comprar o remédio e vamos fazer o tratamento. Se você está com fome, você vai buscar comida. Se você está com sede, vai buscar água. Se você quer ser feliz, você vai buscar o quê? Deveria ser Deus. Se nós buscamos a felicidade, queremos ser felizes, nós deveríamos buscar o abraço dEle. Deveríamos buscar Ele. Mas só que nós vemos, né? Muitos buscam outros deuses. Muitos buscam outros amores. Muitos buscam outros prazeres. Muitos buscam outros relacionamentos. Muitos buscam os prazeres de uma sexualidade fora do matrimônio, achando que vão encontrar a felicidade. Muitos buscam em diversos relacionamentos, dos diversos tipos que o mundo oferece e que cada vez mais está multiplicando as diversas formas de relacionamentos, todos contrário ao plano inicial que Deus quis para a humanidade. E vão buscando em relacionamentos doentios, querendo encontrar a felicidade. E vão buscando nas drogas, e buscam em todo tipo de droga, bebida, cocaína, maconha, crack, e vão buscando, tentando encontrar, não encontrarão. Quando estamos doentes, buscamos o médico. Fome, buscamos a comida. Sede, buscamos água. Felicidade não vai encontrar em outro lugar a não ser no Cristo. Não existe outro lugar. Muitos se perdendo, como eu disse em tantos que eu dei exemplos aqui.
Às vezes casais que estão no matrimônio e querendo encontrar felicidade fora, e vão buscando um ou outro buscando fora. Hoje começou a virar modas tantos tipos de coisas, relacionamentos abertos. O marido vai, sabendo que a esposa sabe, vai procurar sei lá o que em outros lugares, a esposa. Os dois juntos vão procurando aventuras banais, coisas que nem dá para falar aqui. Não encontrarão a felicidade. Não encontrarão a felicidade longe do Cristo. Não encontrarão. Vão acumular sim infelicidade, problemas e por fim a perdição. E ainda mais, a perdição tem um nome: inferno. Aqueles que buscam a felicidade onde não encontram. Quantos dizem que ser católicos, mas não buscam o Senhor na missa ao domingo? Não adianta. Não adianta. É preciso buscar. O Senhor disse: quem vem a mim, quem me busca, e quando vierem eu não os deixarei sair do meu amor. Se não procura o Senhor, se não vão a Ele, não reclame se a vida está de cabeça para baixo. Não reclame se a vida está totalmente desnorteada. Se não busca o Senhor, não reclame. Não reclame quando a vida estiver aí desmoronando. Quando o teu relacionamento estiver desmoronando, quando o teu matrimônio estiver desmoronando, quando a tua vocação estiver desmoronando, se não busca o Senhor, é destruição. A casa que é alicerçada somente na areia vai ruir, mas se é firmada na rocha que é o Cristo, não cai. Muitos que trocam o Senhor por qualquer coisa, ficam horas e horas sem fazer nada às vezes, mas não buscam o Senhor e o tempo passa. Buscam internet, buscam TV e entrando lixo dentro de casa pela TV. Depois não reclame se a vida está dando errado. A felicidade plena e perfeita só existe em um lugar: em Cristo. No Evangelho de hoje é continuação do mesmo discurso de Jesus. E ele fala hoje: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Mas algo importante: nós só iremos a Ele se Ele nos atrai. É Deus que toma a iniciativa, isso nós já sabemos. É Deus que nos criou, a iniciativa foi dele. É Deus que nos salvou, a iniciativa foi dele. É Deus que nos chama, a iniciativa é dele. É Deus que nos amou primeiro. Ele nos chama, Ele nos convida, Ele nos atrai. Se você está aqui nessa tarde, nessa quinta-feira de adoração, e ainda mais se você veio ao santuário do Pai das Misericórdias para participar dessa missa, foi o Senhor que te atraiu até aqui. Só que, meu irmão e minha irmã, quando nós, mesmo o Senhor tentando nos atrair para salvar, e nós não queremos, e aí o Senhor usa de outro artifício. O Senhor nos atrai. Só que aí o Senhor, quando nós não queremos, o Senhor usa de outro artifício. Ele nos seduz. E às vezes nós achamos que o seduzir é algo lindo assim, né? O atrair sim, é bonito, o Senhor que nos atrai. O Senhor nos criou e Ele colocou dentro de nós algo que nos atrai a Ele. Nos atrai a Ele. Nós temos uma sede de felicidade, uma fome de felicidade. Isso é algo que o Senhor nos colocou dentro de nós na criação, para que nós o buscássemos. Ainda que busquem em outros lugares, mas estão buscando sem saber o único que pode dar a felicidade. Só que aí quando nós insistimos em nos distanciar de Deus, daí Ele usa o artifício da sedução. Usa o artifício da sedução. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, vem a mim. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. E como é que o Senhor nos atrai dessa forma quando nós não queremos ser atraídos? Quando nós não queremos ser atraídos. E aí Ele faz algo que nós vivemos há 3 semanas atrás. Quando nós queremos fugir,
E aí os câmeras me aproximam. O Senhor nos atrai dessa forma. O Senhor nos atrai dessa forma. Quando nós não queremos, o Senhor nos atrai ao lugar onde nós somos salvos. Aonde nós somos salvos. E aí você pode pensar, nossa, mas é lugar de sofrimento. É isso mesmo, é lugar de sofrimento. Mas não existe outro caminho, Padre, não existe outro caminho da felicidade plena e completa, senão na cruz de Cristo. Aqui Ele nos seduz, quando nós não queríamos, enquanto estávamos perdidos, incapazes de encontrar o Senhor, diz a palavra, Deus enviou o seu Filho. Quando nós nos distanciamos dele, quando a humanidade estava perdida, quando a humanidade não queria mais a Deus, Ele nos seduz, nos atraindo ao lugar que é sofrimento sim. Que é sofrimento sim, mas é neste lugar que Ele nos atrai, nos seduz e nos salva. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho. Não existe outro caminho, a não ser o caminho da cruz. E Ele nos seduz para nos salvar. A porta continua sendo estreita. Jesus disse um dia, a porta é estreita. E Ele disse mais, poucos entrarão por ela. A porta que o Senhor disse que é estreita, continua sendo estreita e não passou por reforma. A porta não enlargueceu, não foi trocada por uma porta mais larga. A porta não se tornou larga, ela continua estreita e por isso é caminho de cruz. É ali que o Senhor nos atrai quando nós não queremos. A porta é estreita e poucos passam por ela. Por que poucos passam por ela? Jesus disse, poucos se salvarão com isso. Porque poucos são os que querem esse caminho de cruz. A maioria foge da cruz. E nós só vamos entender o caminho que leva ao céu quando a cruz nos atrair. Quando a cruz, mais do que atrair, ela nos seduzir a esse lugar. Porque o nosso lugar é pregado ao lado de Cristo. E não só ao lado, pregado na cruz de Cristo. É bonito olhar para a cruz hoje. É bonito olhar para a cruz hoje, porque nós sabemos que é sinal de salvação. É bonito colocar uma cruz hoje no peito, seja de ouro, de prata, de madeira. Colocar uma camiseta estampada a cruz de Cristo. Hoje é bonito, mas ela está encarnada na nossa alma. Aí é onde o Senhor quer nos atrair e nos seduzir. A cruz será eficaz quando ela fazer parte da minha alma. Quando o mistério da cruz for incorporado à minha vida, daí sim ela será sinal de salvação. Enquanto a cruz não for encarnada em nós, ela não nos salva. E não a cruz somente, o crucificado, o Cristo que está crucificado. Quando o profeta Jeremias fala que o Senhor o seduziu, aquela frase bonita, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir, não quer dizer que o profeta foi atraído com a sua vontade. Naquele momento, sabe o que o profeta estava sentindo? Ele não queria se aproximar de Jesus. Do Senhor Deus, não de Jesus, de Deus, que era o profeta ainda. Cristo não tinha vindo ainda. Ele não queria, por quê? Porque ele estava vendo que o caminho de ser profeta era um caminho que lhe levava ao sofrimento, que levava ele à perseguição. Até os dele, os próximos, amigos o deixaram, familiares o deixaram. E ele queria fugir. Ele queria fugir, aí ele diz, seduziste-me, Senhor, tu fosses mais forte do que eu. O seduzir do Senhor é um violentar a nossa alma, é violentar o nosso corpo, é violentar a nossa vontade, é violentar o nosso querer. Por isso eu digo para você, meu irmão, se você não quer ser atraído pelo Senhor, se tem se distanciado, o Senhor vem com força. E aí o Senhor vem para seduzir. E aí Ele vem contra as nossas vontades. E aí Ele vai ser forte em nós. Pode ser que você hoje procure respostas para tudo.
que está acontecendo na vida, os teus problemas, dificuldades, sofrimentos, a resposta você só vai encontrar quando, mesmo sem querer totalmente estar no Senhor, quando Deus for mais forte do que você, quando Deus for mais forte que a tua vontade, e quando você se render, mesmo sem querer totalmente, mas se render à cruz de Cristo. Após o discurso de Jesus, desse discurso que nós estamos vendo, e é o evangelho de amanhã, Jesus começou a falar do seu corpo e do seu sangue, que o pão da vida que Ele quer dar é o seu corpo e o seu sangue. Onde foi que o Senhor deu o seu corpo e o seu sangue? Na cruz. Antes, na Santa Ceia, Ele antecipou esse momento da cruz. O corpo e o seu sangue que nós devemos comer para ter a vida eterna é o seu corpo pregado na cruz, que nós vivenciamos em toda a Santa Eucaristia. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia, é o corpo e o sangue de Cristo que é dado a nós, o mesmo que foi dado na cruz. E aí Jesus olha para muitos que a partir daquele discurso dele começaram a ir embora. Isso é duro demais. Muitos começaram a dizer: esse teu discurso é duro demais. Nós não conseguimos suportar esse discurso. E aí diz a palavra que muitos foram embora e não mais andavam com Jesus. Não mais andavam com Jesus. E aí Jesus olha para os 12 e diz: e vocês? Vocês também vão embora? E aí nós vemos aquela frase de Pedro: a quem iremos, Senhor? Se só Tu tens palavras de vida eterna. Parafraseando e acrescentando nessas palavras de Pedro, ele diz: Senhor, onde iremos se em todos os lugares Tu nos atrai? E mesmo quando nós fugimos, Tu nos seduz. Aonde iremos nós, Senhor? Se só em Ti nós encontramos a felicidade plena e verdadeira. Não sabemos viver sem Ti, Senhor. Só Tu és o caminho, só Tu és a verdade, só Tu és a vida. Ainda que queiramos ir embora, Tu nos atrai, Tu nos seduz, e Tu sempre serás mais forte que nós. Meus irmãos e minhas irmãs, o mundo cada vez mais quer fugir dessa linguagem da cruz. Para o mundo não existe sentido a cruz. Paulo já dizia naquela época: a cruz para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas somente para aqueles que creem, somente para aqueles que se aproximam, é força de Deus, é salvação de Deus. Para os seguidores de Cristo, a cruz tem sentido sim. Para nós que somos cristãos, o único lugar que nos levará ao céu é passando pela cruz de Cristo. Como a mensagem da cruz vai ser amiga das riquezas? Não vai ser, é um lugar de despojamento. Como a linguagem da cruz vai ser um lugar de prazeres? Se é um lugar que ninguém queria estar, é excluído de qualquer prazer. O sofrimento, onde existe o sofrimento, é excluído o prazer. A linguagem da cruz vai ser contraditória à linguagem prazerosa do mundo. A linguagem da cruz, que é despojamento total, vai ser contrária à linguagem do mundo que diz riquezas, que diz prosperidade. A linguagem da cruz é esvaziamento. É esvaziamento de todo o poder, é esvaziamento de tudo aquilo que o mundo prega. São linguagens incompatíveis. Mas nós, católicos, apostólicos romanos, nós somos a igreja da cruz, que prega a cruz, e sempre será essa linguagem, mas a cruz com alguém que foi crucificado e que depois ressuscitou. Não parou ali. E pregamos que os seguidores de Cristo farão o mesmo caminho, passarão pela cruz, passarão pela prova. Como o ouro é provado no fogo para ver se é perfeito, nós seremos provados também. Jesus não enganou ninguém e não escondeu de ninguém. E nós que somos também, que devemos anunciar a palavra, não devemos esconder que o mesmo caminho que Cristo fez, nós faremos também. O Senhor nos seduz para o Calvário. O Senhor nos seduz para o Calvário, porque é caminho de ressurreição. Muitas igrejas hoje em dia
às vezes substitui o crucificado pelo ressuscitado. Claro, se quer colocar o ressuscitado, coloque, é bonito, é os dois mistérios. Mas a cruz com o crucificado não pode faltar numa igreja. Porque nós devemos olhar para os dois mistérios. O mistério da cruz de Cristo com o crucificado. E depois sim, saber que Ele ressuscitou. Mas os dois mistérios são juntos. Não existe ressurreição sem passar pela cruz. Não existe. Hoje as pessoas com um discurso de felicidade falsa não querem mais passar por esse caminho. Hoje nós vemos pessoas que dizem, escutem, isso é comum e cada vez mais está crescendo. As pessoas dizem, eu vou continuar vivendo nesse caminho sim. Por mais que digam que é errado, às vezes nós padres falamos, é errado. Mas as pessoas dizem, mas mesmo assim eu vou continuar. Porque eu tenho o direito de ser feliz. Deus me quer feliz. É esse discurso que cada vez mais cresce entre os cristãos. E tem muitos líderes que incentivam ainda mais a viver nisso. Mas me expliquem, meu irmão e minha irmã, onde e como pode coexistir? Onde pode coexistir felicidade e pecado? Me digam, não existe. Não podem coexistir ao mesmo tempo felicidade plena e verdadeira no pecado. Não pode existir. E às vezes as pessoas dizem, eu preciso ser feliz. Deus me quer feliz e continuam no pecado. Não pode coexistir felicidade plena e verdadeira no pecado. Sinto muito em lhe dizer, não tem felicidade fora da graça. Não existe felicidade plena e verdadeira fora da graça. Não existe caminho de céu fora da graça. E com essa ideia de que preciso ser feliz, e daí vem os relacionamentos dos mais diversos, relacionamentos fora daquilo que Deus pensou. Repito, felicidade não se encontra em situação de pecado, porque o fruto do pecado é a morte. Hoje em dia as pessoas esquecem que o sofrimento é caminho de redenção. As pessoas esqueceram que precisam ser resilientes. O cristão, ele precisa ser resiliente. Mesmo no sofrimento, mas sabe que Cristo vai nos ajudar a passarmos essas situações. Se buscarmos o Senhor, nós teremos a força necessária. É quando eu me sinto fraco e reconheço que sou fraco, que Deus se torna forte em mim, como Paulo fala. Quantos estão doentes e se revoltam? E aí, como querem se livrar daquilo da doença, da enfermidade, e ao buscarem a Deus, e sabendo que Deus não se enquadra ao nosso querer, que nós queremos que Deus resolva no momento, na hora que nós queremos, e Deus não é assim, e aí vão buscar em outros lugares. E aí buscam em seitas, buscam em lugares onde só encontrarão maiores problemas, maiores dificuldades, e mais se distanciarão do caminho de salvação. Para muitos, escutem isso, meus irmãos. Para muitos que o matrimônio não deu certo, e aqui é um convite, né? Um pedido, para aqueles que o casamento não deu certo, é um conselho que a igreja dá, que infelizmente buscaram ser fiéis um ao outro, mas infelizmente acabaram o casamento, destruíram de alguma forma o casamento. O caminho para esses que se separaram, claro, a igreja vai pedir, tenta com todas as forças de voltar à família. Mas se mesmo assim não voltam, o caminho dos dois separados é a castidade. O caminho para os dois que se separaram é viver a castidade, é viver em Deus, é viver ao lado da cruz, mesmo às vezes sofrendo. O certo seria voltarem ao matrimônio, buscarem com todas as forças, mas existem muitos que não querem voltar. O caminho passa pela cruz, passa por um despojamento, que é o viver a castidade também. Um conselho para aqueles que têm talvez uma tendência de um relacionamento fora daquele natural que o Senhor instituiu do homem para com a mulher, mas hoje, às vezes, alguns têm uma tendência. O caminho que a igreja diz, a igreja indica um caminho,
que passa também pela cruz, por um despojamento, por um renunciar, é o caminho da castidade. E o que é esse caminho da castidade? É viver inteiramente para Deus. Daí, como eu disse, as pessoas às vezes dizem, mas eu preciso ser feliz. E aí eu repito, onde existe felicidade se não ao lado de Cristo? Onde existe felicidade se não nos braços daquele que nos ama e que nos quer felizes e salvos? Seja qualquer vocação, se Cristo não estiver no centro e a graça dele não estiver ali presente, é caminho de perdição. O caminho da salvação é na graça, nos braços dele. Porque, repito, não pode coexistir felicidade verdadeira com o pecado. Quanto que às vezes estão doentes, enfermos e desesperam. Claro que o Senhor quer a tua cura. O Senhor quer a tua felicidade também, do teu ali, por mais que esteja enfermo, o Senhor quer te fazer feliz também. E isso às vezes passa, se for da vontade de Deus, para a glória dele, ele vai fazer a cura física. Mas lembre-se que às vezes a cura física não é instantânea. Às vezes pode ser. Se Deus quer realizar um milagre, ele pode realizar de diversas formas. Mas quando nós vamos, como eu disse lá no início, nós vamos ao médico para curar a nossa enfermidade, o médico passa um remédio. E os remédios não são instantâneos. Às vezes nós temos que passar um mês tomando um remédio, dura um tempo. A quimioterapia de um tratamento de um câncer não é instantâneo, passa por um tempo de tratamento. E o que eu quero dizer com tudo isso? Nesse intervalo de tempo, onde estamos enfermos, talvez fazendo um tratamento, isso passa e nós sofremos. Mas esse sofrimento, você que tem passado, talvez por um câncer e está fazendo quimioterapia, radioterapia, ou está enfermo fazendo outros tratamentos, olha para a cruz. Enquanto não vem a cura, enquanto não vem a redenção completa, esse tempo vai ser redenção para a tua vida. E esse tempo de sofrimento é encontro com aquele que nos salva. Quantas pessoas no leito de um hospital foram salvos ali, encontraram o Cristo no momento do sofrimento. Por quê? Porque a cruz é caminho, é o caminho. Ali está a verdade, e a vida foi nos dada num lugar onde era morte. Por isso eu digo para você, meu irmão, que tem sofrido, talvez enfermidades da alma, mas também enfermidades físicas. O Senhor quer usar disso para te salvar também. No tempo certo Ele fará aquilo que for a vontade dEle, a cura, o milagre. Mas viva o momento da dor também. E nesse tempo de dor o Senhor vai te seduzir para te salvar. Como eu disse, aquilo que o profeta Jeremias falou foi no momento, não que ele queria estar próximo de Deus. Ele sabia que estar próximo de Deus o traria sofrimento. Seria deixado pelos seus, pelos amigos, como Cristo foi deixado pelos seus, foi deixado pelos mais próximos, pelos seus amigos, ficou sozinho. Claro que depois, ali no Calvário, tinham alguns, como Maria, João, Maria Madalena e mais algumas mulheres. O Senhor sabe disso. Talvez você esteja passando um sofrimento e esteja só. Só você não está, aparentemente está só. O Cristo está do teu lado. O Cristo sofredor está do teu lado. E Ele sabe, porque Ele passou por tudo antes de nós. E Ele nos atrai para Ele. E como eu disse, se nós não queremos nos aproximar pelo atrair dEle, Ele nos seduz. E o seduzido Senhor força, dói, é provação. Fecha os teus olhos e entrega a tua vida ao Senhor. Como você está? Ferido, machucado, talvez pedindo ao Senhor: Senhor, cura a minha enfermidade. Talvez você esteja com situações na tua alma e diz: Senhor, e você tem pedido para o Senhor: alivia o meu sofrimento.
saiba que o Senhor sempre esteve com você, nunca te deixou, e Ele sempre te atraiu, te seduziu e tem te seduzido ao lado dEle. E Ele vai te ajudar nesse momento de sofrimento. Como Ele olhou para aquele ladrão ao lado da cruz e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como Ele olhou para João e disse: mãe, cuida do teu filho. Olhou para João e disse: cuida de minha mãe. Como olhou para aquelas mulheres à subida do Calvário e disse: por que choram? Não chorem por mim, mas chorem por vós e por vossos filhos. Quando crucificaram, Ele orou pelos que o estavam crucificando. Jesus nos mostrou que o sofrimento, que a cruz é lugar de redenção, é lugar de algo mais, é lugar que após vem a ressurreição. Nos seduz, Senhor, neste momento. Nos seduz, Senhor, para Ti e nos salva, Senhor. Vem, Senhor, talvez precise a Tua força para que nós voltemos para Ti, porque nós às vezes nos afastamos. Senhor, pega no nosso braço, nos atrai a Ti, Senhor, nos seduz com força, como Tu seduziste Jeremias, porque somente quando nós estivermos ao Teu lado, Senhor, é que Tu farás a obra de salvação. Oh morte, morte presta vida terrena, te desejo, ó vida, que a cruz de Cristo lhe resigna. Te desejo, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Me despojo, tudo que é meu a Ti entrego. Nada quero ter na pobreza, leve quero ser em Teus braços, só a Ti possuir. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. Seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. E esta é a minha oração nesse momento, Senhor, para todos nós que aqui estamos. E onde aqueles nos acompanham pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós nos submetemos a Ti, Senhor, e Te pedimos, vence em nós, Senhor. Vence em nós, Senhor, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, nós lutamos contra Ti, Senhor. Nós lutamos contra Ti porque nós queremos fugir da cruz. Nós queremos muitas vezes fugir do sofrimento. Nós queremos muitas vezes fugir do se deixar sozinho, do ser deixado, do ser renegado, como Tu foste, Senhor. Mas nós nos submetemos a Ti, submetemos a nossa vontade, que a todo momento quer fugir da Tua vontade, Senhor, e quer buscar outros ares. Senhor, nós nos submetemos à Tua vontade, a nossa vontade, a Tua vontade, para que a Tua vontade prevaleça, Senhor, para que a Tua força seja realmente maior do que a nossa vontade, do que a nossa força.
Nós nos despojamos, Senhor, como Tu despojaste na cruz, lugar de despojamento. Nós nos despojamos da nossa vontade, do nosso querer, que nos afasta de Ti, Senhor. Que a Tua pobreza na cruz e despojamento nos mostre que nós devemos buscar também o despojamento. Aquele que quiser salvar-se, aquele que quiser o céu, como o Senhor disse, deve aqui colocar a cruz no ombro e segui-lo. Aquele que quiser ganhar a vida aqui vai perdê-la. Sim, Senhor Jesus, toma o nosso fardo e dá o Teu fardo que é leve, porque nós queremos ser leve em Teus braços, Senhor, e só a Ti possuir. Carrega-nos nos Teus braços, Senhor. Ó lugar de morte que é a cruz, Senhor, mas morte que nos trouxe a vida. Nós Te desejamos, Senhor, nós Te queremos, Senhor, e nós queremos sim a Tua vontade, que passa pela resignação da cruz. Só a Ti possuí, seduziste-me, Senhor, eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Submete-me, vence-me. E para terminar, canta forte isso. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Tua força é bem maior do que eu. Obrigado, Senhor, porque nessa quinta-feira Tu mais do que nos atraiu, Tu nos seduziu. Disse que o corpo e o Teu sangue nos salvaria, e o Teu corpo e o Teu sangue é dado no sacrifício da cruz, e que nós celebramos nessa Eucaristia. Salva-nos no dia de hoje, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.